livro de Apocalipse, que também é conhecido como livro da Revelação, é o último livro da Bíblia. Ele foi escrito pelo apóstolo João quando estava preso na ilha de Patmos. E uma das coisas que eu mais percebo em relação ao livro de Apocalipse é que a maioria dos cristãos tem dificuldade em entender este livro. Por isso, se você fica confuso ao ler este livro complicado, você não está sozinho. Uma das razões é por causa da linguagem apocalíptica, que não é muito usada nos dias de hoje. Porém, mesmo que o Apocalipse seja confuso, é importante entender o significado por trás do livro. Afinal de contas, ele nos dá informações sobre como será o fim dos tempos, despertando em nós a necessidade de permanecermos firmes com Cristo, para que não sejamos pegos de surpresa quando Ele voltar. O livro de Apocalipse também nos dá a esperança de que um dia Deus vencerá a morte e o mal por meio de Cristo. Quando isso acontecer, Satanás será derrotado de uma vez por todas e será lançado no fogo do inferno por toda a eternidade. Percebeu como o livro de Apocalipse é importante e interessante? E para te ajudar nessa compreensão, eu vou te apontar os 5 erros mais comuns que as pessoas cometem ao ler o Apocalipse. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Todos os dias eu tenho colocado vídeos com orações e mensagens de fé para te ajudar na caminhada com Deus. Então venha junto comigo, ok? Então vamos lá. O primeiro erro ao ler o livro de Apocalipse: não entender a linguagem do livro. Muitos cristãos não sabem que o Apocalipse é um livro com uma estrutura profética, com uma linguagem poética, revelada por um mensageiro celestial, ou seja, Jesus. E essa profecia é revelada por meio de visões que misturam realidade com simbolismos. E para nos ajudar a compreender essa linguagem complexa, Jesus usou figuras conhecidas do ser humano, como dragões e outros seres, em sua narrativa. Muitas coisas descritas em Apocalipse são figurativas e provavelmente não serão necessariamente como estão na Bíblia. Por exemplo, veja como ela se refere ao Anticristo no capítulo 13. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Olha isso, irmãos, o anticristo vai assumir a forma de um ser humano, mas Jesus usou a linguagem poética para mostrar o quanto ele será poderoso e perigoso. Então, para entendermos o Apocalipse da forma correta, precisamos pedir a Deus compreensão e sabedoria. Desse modo, veremos que o foco principal deste livro é exaltar a grandeza do Senhor e nos dar a esperança de que por meio de Cristo nós venceremos o mal e receberemos a vida eterna. O segundo erro ao ler o livro de Apocalipse: não conhecer a origem do livro. Um outro erro muito comum que os cristãos cometem ao ler Apocalipse é acreditar que este livro é de autoria do apóstolo João, mas isso não é verdade. O título deste livro também poderia se chamar A Revelação de Jesus, uma vez que foi Cristo quem mostrou ao seu discípulo, há cerca de 2000 anos atrás, os eventos que acontecerão durante a grande tribulação, o Armagedon e o juízo final. Sendo assim, João não é o autor de Apocalipse, e sim o seu escritor. Cristo é o responsável por tudo que nós lemos ali. Veja como João começa esses relatos. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Jesus é o verdadeiro autor do livro e ajudou João a registrar essa mensagem. Uma das razões pela qual João era a pessoa ideal para este papel era por causa do seu relacionamento íntimo com Cristo.
Como discípulo amado de Jesus, João andou com ele por 3 anos e realmente creu fielmente em tudo o que Cristo disse. O terceiro erro ao ler o livro de Apocalipse: esquecer da mensagem de esperança. Muitos cristãos não conseguem enxergar a esperança que Jesus nos oferece no livro de Apocalipse. Eles voltam tanto seus olhos para as desgraças vindas com a grande tribulação e a maldade causada pelo anticristo, que eles se esquecem de que este livro se trata, na verdade, da vitória do Senhor. Vamos ler o que diz o capítulo 19. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Olha isso, irmãos. Se você pensar no livro de Apocalipse apenas como um livro cheio de tragédias e julgamentos, você não conseguirá entender o verdadeiro propósito, que é trazer esperança. Nós podemos encontrar segurança por meio de sua mensagem de que Deus irá nos salvar e que o inimigo não tem domínio sobre ele. Amém? Em Apocalipse capítulo 1 está escrito: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O quarto erro ao ler o livro de Apocalipse: não entender o significado de certos números. O livro de Apocalipse está repleto de numerologia, porque esta é uma das características da literatura apocalíptica. Alguns números são apenas simbólicos, mas outros parecem ter valor literal, por mais que contenham também algum valor simbólico. O segredo é saber quando algo deve ser tomado literalmente e quando deve ser tomado simbolicamente. Vamos começar pelo número 12. Esse número representa algo completo, organizado e instituído por Deus. Por exemplo, na visão que o apóstolo João teve dos céus, havia uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Além disso, os múltiplos de 12 podem ter um significado parecido, como os 144 mil servos selados por Deus e os 24 tronos com os 24 anciãos assentados ao redor de Cristo, que provavelmente simbolizam os 12 apóstolos de Jesus e as 12 tribos de Israel. E outro número interessante que contém muito significado é o número 6. Por ser um a menos que 7, que geralmente representa algo completo, o número 6 pode representar algo incompleto ou imperfeito, ou então algo relacionado aos inimigos de Deus. Por isso que a Bíblia nos mostra no capítulo 13 que o número da besta é o 666. Em contraste, o número 7 representa a perfeição de Deus e algo que foi concluído. É por isso que a grande tribulação se encerra quando se completa 7 anos da vinda do anticristo, porque é a partir dali que o Senhor dominará todas as coisas e derrotará o inimigo de uma vez por todas. O 7 tem tanto significado que ele não fica apenas no livro de Apocalipse. Se analisarmos outros livros da Bíblia, veremos o quanto esse número é significativo para Deus. Por exemplo, Deus ordenou que os israelitas marchassem em volta de Jericó por 7 dias consecutivos e que fizessem isso 7 vezes no 7º dia. Além disso, quando Jesus disse a Pedro que ele deveria perdoar não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, essa repetição de 7 passa a ideia de algo sem limite. E o quinto erro ao ler o livro de Apocalipse: acreditar que ele mostra a data da volta de Jesus. Muitas vezes as pessoas dedicam anos e mais anos de estudo aprofundado do livro de Apocalipse na crença de que encontrarão sinais ocultos a respeito da data em que Jesus voltará à Terra para derrotar o anticristo, o falso profeta e Satanás. Porém, qualquer um que tentar ir por esse caminho irá falhar.
Veja o que o próprio Jesus declarou sobre isso durante a sua primeira passagem pela terra. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Olha isso, irmãos, é impossível determinar o dia ou a hora exata da volta de Jesus. Nem mesmo os anjos do céu e até mesmo Cristo, quando estava aqui na terra como ser humano, como eu e você, sabiam sobre o dia e a hora desse acontecimento tão maravilhoso. Mas uma coisa que o livro de Apocalipse deixa claro é que Jesus vai retornar um dia como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que por isso nós precisamos nos arrepender e nos entregar a Ele de todo o nosso coração. Amém? Meus irmãos, eu sei que o livro de Apocalipse pode parecer bem confuso em um primeiro momento, mas se você parar para lê-lo e entender os temas do livro, ele revelará informações que o ajudarão de uma maneira muito profunda na sua caminhada cristã. Então fique firme com Deus, confie nas promessas do Senhor e você nunca será desamparado. Amém?